Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à mesa de encerramento do nosso evento sobre mudanças climáticas e patrimônio. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou a atual coordenadora do Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônio do ICOMOS, e eu tenho muito prazer em dizer que esse é um evento que envolveu muitas pessoas, muitas instituições, mas em especial a Luana Campos, que aparecerá daqui a pouquinho, e o Luciano Silva. Eu gostaria de apresentá-los, né? Eu acho que é a primeira vez que nós estamos os três juntos na mesa. E a gente achou que isso era importante, porque esse é um evento que começou bem pequenininho, assim, numa conversa de cotidiano, assim, e de repente ele foi ganhando uma série de pessoas, uma série de colaboradores, parceiros nacionais, parceiros internacionais, lideranças indígenas, e foi ganhando um volume, assim, que eu acho que é absolutamente maravilhoso, porque mostra como nós estamos sintonizados e nós temos uma força para discutir, para agir nas questões das mudanças climáticas e patrimônio. Então, antes de chamar o Benjamin, que já está esperando, mas queria passar a palavra para vocês. Luana Campos, eu falei que eu não podia chamar de Lu, né? E Luciano Silva, para que vocês se sentissem super à vontade para falar um pouquinho sobre essa cereja do bolo que foi o nosso evento, né? Line, realmente eu tenho a mesma sensação que você. Eu acho que o tema começou a aglutinar uma série de pessoas que estavam interessadas em falar, em debater, em apresentar. E isso foi muito gostoso. Nós tivemos uma interação muito grande de todos os membros do comitê, desde o pessoal que coordenou as mesas, ao pessoal que ficou de apoio, que fizeram convites, ao pessoal que vai trabalhar agora na publicação, que ainda tem um trabalho do pós, né, de publicação, as meninas do ICOMOS, Carla, Arlete, que estão aí super firmes, trabalhando com a gente o dia inteiro até a noite. Isso foi muito bonito de se ver. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Inicialmente, gostaria de falar que é uma grande satisfação estar com esse grupo que organizou e que fez acontecer esse nosso seminário sobre mudanças climáticas e patrimônio cultural. Eu faço minhas as palavras de agradecimento para todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse evento, né? A Carla aqui nos 3 turnos do dia, a Arlete que esteve nos preparativos, a direção do ICOMOS Brasil, o Marcos Orlender, que deu um apoio, fez uma articulação, fez uma ponte junto ao Fórum de Entidades de Defesa do Patrimônio Cultural, a Sociedade da Arqueologia Brasileira Centro-Oeste, que esteve aí conosco, e gostaria de destacar a qualidade das apresentações que foram feitas. E ontem nós conversávamos ali no grupo de WhatsApp que a sintonia que existia, né, de pensamento entre todas as apresentações, né, que parecia que havia se combinado tal, mas não, assim, era uma grande sintonia. E destacar também que, diante das apresentações, das colocações, ficaram muitas perspectivas, muitas propostas que servem como norteadoras desse nosso Comitê Científico de Mudanças Climáticas e, sobretudo, a questão de dar a voz para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Isso, na mesa de hoje à tarde, ficou muito claro, né, que eles têm o maior interesse em estabelecer esse diálogo conosco. E agradecer a oportunidade de estar com vocês fazendo esse evento acontecer. Muito obrigado. Eu acho que nós temos muitas pessoas a agradecer, sem dúvida nenhuma. Como que vai funcionar essa mesa de encerramento, né? Agora nós vamos chamar o professor Benjamin Ortiz Esperrel e em seguida a Chay Suruí,
Então, nós temos uma mesa extremamente especial. Eu vou fazer a apresentação dessas duas pessoas absolutamente incríveis e super engajadas na temática do ambiente, do patrimônio, da memória, de uma forma bastante complexa. E pós-fala dessas pessoas, nós retornamos para fazer o encerramento e os agradecimentos mais uma vez, que são todos merecidos, né? Vamos assim? Então, agora eu vou chamar o professor Benjamin Ortiz Esperrel, que ele é mexicano, é formado ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Autônoma Metropolitana de Xochomilco, mas além de ser engenheiro agrônomo e mexicano, é um grande parceiro do Brasil, em especial das nossas pesquisas, né? O professor Benjamin Ortiz Esperrel já esteve no Brasil pelo menos 3 vezes, todas com financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Trabalha com o tema do patrimônio biocultural, que é uma especificidade mexicana e tem servido de ponto de diálogo para o Brasil, né? Eu acho que o México, nesse sentido, ele se apresenta como um pioneiro nos debates das comunidades tradicionais e nas formas de se pensar políticas públicas relacionadas à memória dessas sociedades de forma complexa, né? Não linear, não simples. É importante dizer que o Benjamin Ortiz Esperrel, o professor, ele também é membro fundador, isso em 2011 foi a fundação, da Rede de Patrimônio Biocultural de Conicity. Ele é mestre em Antropologia Social e pelo Centro de Investigações e Estudos Superiores, né? Fez o doutorado em Ecologia pelo Instituto de Ecologia no INECOL. Ele é professor convidado estrangeiro, né? A gente tem um outro nome, professor colaborador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, mas também já esteve lecionando desde 87 na Universidade Veracruzana, na Universidade Ibero-Americana, na Universidade do Meio Ambiente, no México, no Colégio de Puebla. Então, é uma pessoa que tem uma trajetória tanto em gestão pública, tendo sido membro do Conselho Técnico do Comitê Vive Atoyac, e, ao mesmo tempo, fazendo uma série de ações no plano diretor dos corpos d'água, dos cursos d'água, do SEMA-NAT. Então, é uma pessoa que tem uma larga experiência com a docência, com a pesquisa, com a gestão pública, conhece muito bem o cenário diverso e tradicional das populações tradicionais do México, e está muito disposto a conversar sobre o nosso cenário brasileiro, né? Benjamin, fique muito à vontade, a palavra é sua. A gente vai deixar você sozinho na tela agora, e aí depois a gente volta para as questões, tá bom? Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigada. Mil gracias, muchas gracias. Pues buenas noches. Agradezco la amable invitación a todas las instituciones que han impulsado y han organizado este magnífico seminario sobre patrimonios y crisis climática, en especial a las profesoras Aline, Loana y el profesor Luciano, que ahora nos acompañan, y a todo el equipo que ha estado detrás de esta gran organización, y para mí es un honor poder estar en esta mesa de cierre. Agradezco también al profesor Eduardo Cuesta, que me ha ayudado en la preparación de esta presentación que voy a compartir, y quien forma parte de mi equipo de trabajo desde la Red de Patrimonio Biocultural de México, así como a todos mis colegas de la red y alumnos del Colegio de Puebla, con quien he dialogado y he discutido estos temas que hoy comparto con ustedes. Este seminario, sin duda, así me parece, representa una urgente llamada de atención en un momento crucial de la humanidad, y que podríamos denominar de crisis civilizatoria desbocada en una crisis climática. En este sentido, estamos de acuerdo en los objetivos generales de este seminario, de centrar la atención
en el concepto y en las acciones de investigación y defensa de los patrimonios culturales naturales y que en México hemos denominado como concepto de patrimonio biocultural. La segunda imagen, por favor. Para enfocar este tema, les propongo a ustedes dos postulados iniciales. El primero tiene que ver con la discusión teórica y política sobre los alcances de una estrategia de gobernanza de los territorios bioculturales y que tiene su piedra angular en el reconocimiento del proceso de control social de abajo hacia arriba por parte de las comunidades. Esto es nuestro primer postulado desde lo que estamos trabajando ahora en México. El segundo postulado propone impulsar procesos de sustentabilidad ecológica, social y económica en las regiones bioculturales donde es necesario contar con estrategias fundadas en la maduración política y organizativa de las comunidades campesinas e indígenas y en su función de cuidadores de la tierra. Esto es muy importante. Entonces, son dos grandes postulados: partir del reconocimiento primero de los procesos de abajo hacia arriba de las comunidades y también tener esta clara función de cuidadores de la tierra. Siguiente imagen, por favor. La experiencia en México apenas comienza. De manera reciente, en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, por primera vez fue reconocido el concepto de biocultura gracias a la participación de muchas organizaciones sociales y académicas que impulsaron el concepto de biocultura, pero repito, esto es apenas el inicio de un largo, largo camino que estamos comenzando a vislumbrar. En esta imagen que tenemos, les propongo una agenda de camino que puede resumirse tentativamente en los siguientes pasos estratégicos. El primer paso que yo propongo es promover consensos y diálogos comunitarios, respetando, por supuesto, sus culturas, y que este foro, que este seminario justamente está haciendo eso, es promover y convocar espacios de diálogo de los diferentes actores comunitarios, institucionales, de gobierno, académicos. Eso es un primer paso que hay que seguir promoviendo. Un segundo elemento que para nosotros es muy importante es la certeza jurídica del territorio. Comenzar a trabajar en estos temas de conferir certeza territorial, certeza jurídica, certeza legal, delimitación de los usuarios del territorio para que esto nos dé una plataforma de seguridad y de certeza en los trabajos de gestión en los ecosistemas. Esto tiene que ver también con con el diseño de una regulación del uso del suelo de manera sustentable. Entonces tenemos que, con esta certeza jurídica, con este espacio de diálogo, avanzar hacia procesos de diseño, de innovación agroecológicos, de diseño de interacción urbanos, rurales, y avanzar en este modelo que nos hace mucha falta de planificación territorial. Cuarto elemento es consolidar procesos de consensos legítimos comunitarios. Esto es muy importante. En México hemos tenido recientemente problemas porque el proceso de expansión de megaproyectos, el proceso de expansión de inmobiliarias que están avanzando sobre áreas naturales protegidas y sobre comunidades campesinas, trastocan los mecanismos locales para incorporar procesos de corrupción y de manipulación para que los ejidatarios, los campesinos, cedan derechos
a estos intereses inmobiliarios. Esto tiene que ser detenido, esto tiene que ser frenado y solamente a través de procesos de fortalecimiento, de consensos legítimos, es como se podrá seguir defendiendo los patrimonios culturales y naturales. Y todo esto, todos estos pasos nos llevarán, así nosotros asumimos, hacia una gobernanza en la acción colectiva. Esto implica un alto grado de complejidad que en algún momento hemos llamado gobernanza en la complejidad y que integra todos estos diferentes momentos. Son pasos que tenemos que, y hemos venido trabajando en diferentes espacios, pero que nos parece que son elementos orientadores de una agenda de camino. La siguiente imagen, por favor. ¿Cómo caminar juntos? Esto es algo que nos hemos planteado consistentemente desde la academia, desde la función pública, cómo trabajar juntos con la sociedad civil, con los grupos de diferentes intereses. Nuestra conclusión, después de mucho tiempo, es que necesitamos establecer el marco epistémico desde las culturas locales. ¿Qué significa el marco epistémico? El marco epistémico significa recuperar los conocimientos, los valores, los esquemas desde las cosmogonías incluso de las comunidades locales para poder entender el contexto cultural, económico y político. Es decir, el marco epistémico nos va a estar hablando de este conjunto de valores que están asociados a nuestras sociedades y a nuestras comunidades contemporáneas. De esta manera pasamos a este segundo punto, que es recuperar la memoria biocultural de los pueblos. Esto es muy importante. El tema histórico, la historia es un elemento que se puede reconsiderar, se puede reconfigurar, se puede rediseñar. La historia no es algo que esté fijo en el tiempo, sino es algo que, como diría Walter Benjamin, es un tema de resignificación y de liberación de los pueblos. Entonces, con estos elementos de la memoria, de recuperar la memoria biocultural de los pueblos, podremos ir construyendo nuevos atributos constitutivos de los patrimonios culturales, naturales, bioculturales. Y insistimos mucho en la realización de talleres de trabajo, de intercambio de experiencias a nivel locales, a nivel regionales, a nivel nacionales y también a nivel internacionales. Nos parece que estamos llegando a este punto donde las diversas experiencias locales necesitan vincularse en redes mayores de fortalecimiento y de convergencia de objetivos políticos. La siguiente imagen. Bien, siguiendo con la idea del marco epistémico, el marco epistémico nos obliga a formular preguntas y estas preguntas son preguntas orientadoras en los retos que nos está planteando la defensa de los patrimonios frente a condiciones sumamente adversas expresadas, entre otras tantas, como es el riesgo del cambio climático. Aquí comparto con ustedes esta pregunta. ¿Es posible impulsar procesos participativos que respeten la diversidad biocultural bajo escenarios de cambio climático? Esa es nuestra pregunta orientadora que proponemos que impulse procesos de diferentes sectores de la sociedad, la academia, los gobiernos, la industria incluso, y por supuesto la sociedad y los pueblos organizados, para ir construyendo este camino de agenda política, socioecológica, sociopolítica en nuestras regiones. La siguiente imagen, por favor. Aquí les propongo metodológicamente un enfoque sistémico para abordar la cogestión y el estudio de los
patrimonios culturales, naturales y bioculturales, finalmente. Es una tentativa, es una propuesta que, insisto, está en clave sistémica, en clave de enfoque de sistemas complejos. En este sentido, los 8 subsistemas que yo propongo para entre los diferentes actores ir abordando esta aproximación, muchas veces de carácter sucesivo, de temas de temas de aproximación, serían, sin que alguno sea más importante que otro, todos son de igual importancia. El primer tema tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad en ecosistemas y de la biodiversidad. Este es un atributo fundamental de nuestros países, de nuestras regiones, el tener esta posición geográfica que nos privilegia en el mundo de alta biodiversidad. Es algo que tiene que estar como un elemento constitutivo de esta bioculturalidad. Un segundo subsistema que se considera sería el de visibilizar las actividades económicas tradicionales. Estas actividades económicas tradicionales pueden ser, pues, por supuesto, en México el cultivo del maíz, de la milpa, que sé que en Brasil también hay cultivos tradicionales de maíz muy importantes, pero también la producción de miel, la producción de cacao, de café y de pesca artesanal, que hay muchísimas otras formas. Aquí solamente menciono estas, pero hay otras muchas que son actividades económicas tradicionales que tienen que ser revaloradas y visibilizadas. Un tercer subsistema sería el de los agroecosistemas tradicionales. Esto es mencionado con lo anterior. El tema aquí es la agroecología, como una parte, como una aliada de estos procesos de defensa y promoción de los patrimonios bioculturales y naturales. Sería la agroecología, que nos da toda una serie de herramientas técnicas y de procesos para reconocer y para redimensionar los agroecosistemas tradicionales. Entonces es un gran tema que en México, yo sé que en Brasil también hay grandes avances, hay grandes trabajos. Un cuarto subsistema, lo proponemos como el subsistema del territorio, pero el territorio no en un sentido físico, sino el territorio como esa confluencia, esa relación entre lo cultural y los espacios bióticos, geográficos, los territorios de modificación por parte de las sociedades humanas. Entonces, el concepto territorio es un concepto muy importante que reivindicamos y que promovemos como un elemento, como un concepto fundamental para recuperar el control social de los espacios por parte de las comunidades y que esto cobre fuerza en su capacidad de diálogo. Entonces, el concepto de territorio, la cartografía de los territorios, esto es una cartografía que tiene que ser diseñada conjuntamente entre los habitantes locales y los académicos comprometidos con estas formas de defensa de vida y de cultura. El siguiente elemento es muy importante, es el sistema de creencias. El sistema de creencias es el elemento que el doctor Toledo llama el cosmos, el gran cosmos, que es la forma de concebir el universo por parte de las diferentes comunidades locales. Es un tema que hay que estudiar, que hay que integrar, que hay que reconocer como parte de estos atributos de la bioculturalidad y que, bueno, es un gran campo de estudio para los antropólogos, para los científicos sociales, que es un tema muy importante y que sería precisamente el tema de encuentro de marcos epistémicos, las epistemes de los propios grupos locales, de los pueblos, en diálogo con otras epistemes que están dialogando. Siguiente sistema o subsistema
sería el de la autodeterminación. Este es un tema fundamental. Trabajar el tema de la autodeterminación de los pueblos en sus territorios, con sus tradiciones, con sus actividades económicas y con toda esa reserva de cultura y de ecosistemas que tienen. Esto es un tema que se tiene que trabajar, abordar, que son formas tradicionales de administrar y de regular los recursos locales, que esto muchas veces no se ven y se pasan de alto por la presencia de megaproyectos, de minerías, de carreteras, que pasan por alto todos estos procesos de formas de organización y de respeto por los territorios. Entonces, este es otro subsistema que yo llamaría a considerar. El siguiente tiene que ver, el siguiente subsistema tendría que ver con el del bienestar comunitario. El bienestar comunitario tiene que ser siempre una guía, un faro de orientación en nuestro modelo metodológico, porque finalmente la gente tiene que estar bien, tiene que comer bien, tiene que estar bien en su vida para poder avanzar en su expresión y en su expansión como seres humanos. Entonces el tema del bienestar comunitario es un tema que tiene que estar, por supuesto, regido con parámetros locales, no con parámetros externos, occidentalizados, que se traten de imponer a los pueblos locales como con criterios de bienestar occidentales. Entonces, esto es todo un tema que habrá que trabajar. Recuerdo alguna investigación que hice con una colega colombiana donde se relata una serie de proyectos del gobierno que entraron allá en la región del Caño Mochuelo y fueron fracasos, son tremendos fracasos porque son proyectos que intervinieron sin tener en consideración las condiciones, las características, las cosmovisiones de los pueblos locales. Y finalmente, un subsistema muy importante es el sistema de la diversidad cultural y de la diversidad lingüística. El tema de lo lingüístico es fundamental. Si no entendemos las lógicas, los sentidos que los diferentes pueblos le dan a su territorio, le dan a sus recursos, le dan a sus interacciones con el entorno, estaremos muy lejos de poder establecer políticas, proyectos de intervención verdaderamente positivos desde un enfoque de la sustentabilidad. Entonces, el tema de la diversidad cultural y de la diversidad lingüística es un tema que nunca dejaremos de tener en cuenta para este tipo de enfoques. Entonces, esta es una serie de atributos que, insisto, quisiera yo, no me da tiempo aquí de poderlo expresar, pero lo he comentado en mis estancias en Brasil con mis alumnos del enfoque de sistemas complejos. El enfoque de sistemas complejos tendría que estar, digamos, trabajando sobre todos estos elementos, de tal forma que esto que les acabo de comentar no se vean como elementos aislados y separados unos y otros, sino que forman todos un entramado, un ensamblaje, un tejido donde existen procesos y mecanismos de defensa de los territorios y de los pueblos. Pero esto hay que entenderlo y hay que conocerlo. La siguiente, por favor. Bueno, ya voy cerrando esta intervención con compartir con ustedes algunas propuestas de intervención que hemos venido trabajando en México, algunas avanzadas, otras están todavía en proceso de diseño y de discusión, tanto académico como en escenarios políticos. Pero lo primero tendría que ver con promover mesas de diálogo nacional con pueblos indígenas y comunidades equiparables, con la intención de armonizar políticas públicas con sus necesidades y requerimientos ante el cambio climático. Esto es algo que yo escuché en la mesa de la tarde, donde se hablaba de este tema como algo fundamental de poder promover espacios de diálogo de los pueblos indígenas. Otro elemento, digamos, tampoco están en orden de aparición, son elementos que hemos ido recuperando. Otro elemento es crear bancos genéticos de plantas y animales domesticados, semidomesticados,
plantas medicinales y demás elementos bióticos existentes para enfrentar las variables climáticas. Estamos convencidos que el conocimiento campesino e indígena tiene muchísimos acervos que pueden ayudarnos en enfrentar el cambio climático, el tema de plantas medicinales, ya lo veremos más adelante con el tema de variedades resistentes a sequías o a lluvias. Y esto nos lleva a una tercera propuesta, que es la creación de un observatorio ciudadano sobre la bioculturalidad, el agua y el cambio climático. Eso sería muy importante. Un observatorio ciudadano que fuera una plataforma interactiva donde diferentes grupos, organizaciones, gobiernos pudieran estar en interacción, subiendo información de primera mano, generando un observatorio de este tema de, insisto, biocultura, agua y cambio climático. Esto es algo que estamos avanzando en México. Hemos propuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a partir de una investigación que iniciamos en la Red de Patrimonio Biocultural, que en ese momento dirigía la doctora Diana Luque, un proyecto en este sentido, la importancia del agua en el tejido de las comunidades y ante un cambio climático. Esto es un tema importante. Otro elemento que les comparto es el fortalecimiento de la presencia de los grupos indígenas en las instituciones nacionales de política pública. Esto es muy importante, que los integrantes de las representaciones de los pueblos estén presentes en todos los espacios institucionales para que se oiga su voz, que nunca ha sido reconocida y muy pocas veces ha sido respetada. Entonces nosotros proponemos que exista presencia de grupos indígenas en estos comités de planes de desarrollo, comités pues de la planeación de los territorios. Es algo que lo he comentado con mis alumnos del Colegio de Puebla y es justamente de los retos que tenemos que afrontar. Siguiente imagen, y ya con esto voy cerrando. Formulación de planes comunitarios integrales de manejo de recursos, biodiversidad, suelos y agua frente al cambio climático. En México existen solamente 2 experiencias en este sentido. Está la experiencia del municipio de Cuetzalan, que es la experiencia pionera en el estado de Puebla, donde las organizaciones indígenas, junto con académicos, promovieron un plan de ordenamiento ecológico, local y participativo, y que quedó registrado frente a los instrumentos legales, y es un avance muy importante a nivel nacional. Ahora se están construyendo nuevos espacios de este sentido en el estado de Campeche, en el estado de Yucatán, y poco a poco, pero bueno, les hablo de 2 municipios de más de 2,000 que tiene México. Por eso desde el principio he comentado que esto es apenas el comienzo de un largo camino que tenemos por delante. Otro elemento que les comparto sería la regulación con un enfoque de adaptación climática a las concesiones de agua provenientes de fuentes localizadas en territorios indígenas. El tema de las concesiones de agua en territorios indígenas tienen que ser preservadas, tienen que ser conservadas, los ríos, los cuerpos de agua tienen que ser protegidos. En el estado de Morelos, aquí en México, el río Cuautla tiene unos manantiales todavía conservados, y que es un tema de gran preocupación por las organizaciones locales para la protección, y así, bueno, pues por todo el país. Finalmente, algo que es importante son impulsar sistemas estatales de pago por servicios ambientales, considerando las afectaciones del cambio climático. Esto tendría que ser integrado a las políticas de desarrollo, a las políticas públicas de los estados, donde se reconozca la necesidad de cooperar, de coadyuvar entre los servicios ambientales que aportan las regiones rurales a las grandes ciudades. Y por último, sin que sea ya lo final, existen muchas más propuestas. Estas son solamente algunas que elegí para compartirles con ustedes. Es la
crear y formular un programa especial de pueblos indígenas bajo criterios de adaptación, de integración, de transversalidad y de gobernanza bajo cambio climático. Un tema que, insisto, apenas lo estamos explorando, pero lo tenemos que comenzar a visibilizar. Bueno, pues con esto yo termino. Ya la siguiente imagen simplemente son gracias por haber estado escuchando estos minutos y pues agradezco mucho de nuevo a los organizadores. Benjamin, muito obrigada pela sua fala. A gente já tem perguntas no chat, mas eu gostaria de fazer alguns comentários antes, que eu acho que você vem nesse encerramento respondendo a muitos anseios nossos, né? Nós somos um comitê que tem cerca de 2 anos de existência, e a nossa preocupação inicial era justamente mapear quais eram as pesquisas que nós tínhamos no território nacional relacionadas a mudanças climáticas e patrimônio. E, ao mesmo tempo, entender os anseios e as realidades e os desafios das populações tradicionais. E aí, no Brasil, a gente tem populações indígenas, temos os caiçaras, temos os quilombolas, tem uma característica talvez um pouco diferenciada em relação ao México, que é majoritariamente indígena. E eu achei muito interessante sua fala, porque quando você aponta alguns caminhos, né, o reconhecimento do conceito do patrimônio biocultural no México, os consensos, a certeza jurídica do território, a regulamentação do uso do solo sustentável, a consolidação da questão da legislação. E, na verdade, eu sinto um pouco de tristeza, porque no Brasil, no momento atual, nós estamos caminhando para trás em relação a isso. A gente tem uma discussão na Justiça, no Supremo Tribunal, discutindo a questão do marco legal do território indígena, o que pode colocar em risco grande parte dos territórios indígenas do Brasil. Nós tínhamos um código ambiental que foi sendo sabotado ao longo do tempo, ele não era perfeito, longe disso, mas ele foi sendo recortado, fragilizado, e hoje a gente vive um momento de muita insegurança jurídica no que se diz respeito às questões socioambientais, né? Então, pensando que nós estamos num diálogo de comparação um pouco da trajetória de sucesso, que a gente pode dizer que é uma trajetória de sucesso do México, porque vocês têm o reconhecimento do patrimônio biocultural, e existe um trabalho com as comunidades muito ativo para a construção dessa memória, a recuperação da história, a compreensão da cosmovisão. Como que no caso do México, se estrutura a questão da defesa do patrimônio, né? E aí, por isso, a importância do reconhecimento do patrimônio biocultural. Acho que essa é a primeira pergunta para que as pessoas possam compreender, né, essa especificidade mexicana, como é que funciona a defesa do patrimônio no México. E aí a gente tem uma segunda pergunta, que foi feita no chat por Claudemar Ribeiro, que no caso do México, para que a gente possa pensar no Brasil, quais foram os primeiros passos para a formulação de projetos que tinham como pauta o desenvolvimento sustentável em parceria com as comunidades indígenas? Ou seja, da onde veio o start, o início, a fagulha que gerou toda essa mobilização? Então, acho que a gente pode começar com essas duas questões. Bien, muchas gracias por las preguntas. Bueno, comentaba yo que estos temas no pueden ser aislados de la historia. Entonces, para poder comprender cómo es que en México se ha logrado avanzar en este concepto de biocultura, tenemos que conocer y saber que México tiene una historia de defensa agraria desde principios del siglo XX. Hay, digamos, un proceso de defensa de las comunidades indígenas que
que se realiza desde principios del siglo XX a través de un líder agrario muy importante en México, que es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es un líder agrario que lucha de la mano con Madero y con los primeros líderes de la Revolución Mexicana, pero la bandera de Emiliano Zapata era la defensa de las tierras, de las aguas, de la vegetación, y esto representaba una oportunidad precisamente, ahora lo podemos ver años después, de defensa del patrimonio cultural y biocultural. O sea, yo creo que Zapata fue el primer defensor del patrimonio cultural y biocultural de México, por lo menos. Esto, sin embargo, le causó a él la muerte, fue traicionado y fue asesinado en la hacienda de Chinameca. Sin embargo, sus ideas pudieron ser plasmadas en lo que se conoció como el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es un programa político agrario que defendió Zapata junto con sus asesores, por supuesto, y esto llegó a ser la introducción o el antecedente del artículo 27 constitucional de la Constitución de México, que justamente le atribuye a las comunidades la defensa de sus territorios en formas jurídicas como el ejido. Entonces, hoy por hoy, más de la mitad del territorio mexicano está en manos de formas de propiedad social, comunitaria. Y si nos vamos a los bosques, el 80% de los bosques en México están en formas jurídicas de protección, en formas jurídicas en manos de organizaciones sociales. Entonces, este es un elemento histórico que nos hace entender por qué en México el tema de la defensa tanto de lo cultural como de lo ecológico es un tema histórico, es un tema de recuperación de la lucha revolucionaria de 1910, insisto, a través del programa del Plan de Ayala, y que se ve reflejado finalmente en el artículo 27 constitucional, que es el artículo de defensa del territorio y del subsuelo y de los recursos. Después han venido intentos de modificación y de transformación a este artículo 27, donde ya se le da la concesión o se permite la venta de los ejidos. Sin embargo, a pesar de esto, muchísimos ejidos en México han seguido manteniendo sus formas tradicionales de defensa. Muchos otros también han caído ante la presión inmobiliaria, ante las fuerzas del mercado, los programas de desarrollo de grandes programas de corredores industriales, pero muchos otros han resistido y es una lucha de resistencia. El día de hoy yo les compartí, digamos, una propuesta positiva hacia el futuro, pero está también la cara negativa. Hay más de 500 ambientalistas asesinados en México en los últimos años. O sea, digamos, todavía a principios de diciembre, una compañera Irma, ha desaparecido y no hay todavía noticias de ella. Tenemos este tipo de información todos los días en México. Hay un tema de desapariciones por defensores de la tierra y de los territorios, que es un tema que no se logra resolver, es una lucha permanente. Entonces, esto que yo les platico ha sido el lado amable de la historia de promover la biocultura y los territorios, pero tiene también ese otro lado duro, difícil de lucha. Entonces, así es como se entiende, digamos, el tema de cómo es que se puede emerger el concepto de biocultura en México, pero es algo que se reconoce apenas hace 2 años o 3 años, que el concepto de biocultura, el concepto de agroecosistemas, están incorporados en los programas de políticas públicas. Y esto es una gran lucha, digamos, no quiero decir que con esto hayamos logrado todo, falta muchísimo, muchísimo trabajo por recorrer. Y bueno, es lo que yo podría decir de la primera pregunta.
De la segunda pregunta, ¿cuáles serían los primeros pasos? Yo creo que los primeros pasos es acompañar, nosotros como académicos, acompañar a los procesos de organización comunitaria en sus luchas. Eso es lo que yo podría recomendar. Digamos, yo lo que creo es que tenemos que entender que hay procesos en camino y que la participación de académicos son muy valiosos, muy importantes para fortalecer precisamente estos procesos de construcción, de gobernanza frente a todos las presiones y las amenazas como cambio climático, presiones como cambio de uso del suelo, etcétera. Pero estos son temas que si van juntos, académicos comprometidos, junto con organizaciones maduras y legítimas, por supuesto, ese sería como el primer paso, esta unión, confluencia de marcos epistémicos, que es lo que yo decía, este concepto de marcos epistémicos que lo desarrolló nuestro gran maestro Rolando García cuando nos compartía el enfoque de sistemas complejos. El primer paso para enfocar el sistema complejo es esta puesta en común de los marcos epistémicos y que invariablemente tiene que tener un corte o un sesgo político. Benjamin, muito obrigada por por suas respostas. Eu sinto muito pela violência pelos quais os ativistas e os defensores das terras têm que passar, né? Eu acho que essa é uma realidade que nós deveríamos já ter superado em todo o planeta. Eu tenho como uma proposta de encaminhamento a gente chamar a Chay, porque uma coisa que ficou muito evidente na sua fala, Benjamin, foi a necessidade e a importância da segurança da terra, né, e da ligação desses povos com as suas terras, o quanto é difícil manter esse território, como ele vem sempre tenta assiminá-lo constantemente, e como é possível resistir. Mas como essa resistência ela é necessária, ela é feita a partir das alianças, das cooperações entre diferentes instituições. Então, eu acho que uma boa forma da gente compor essa mesa é nós chamarmos a Chay, ela faz a apresentação e a gente encerra com perguntas para vocês dois, porque eu acho que ali a gente vai ter um ponto de diálogo que toca justamente nesse eixo, que, de certa forma, temos em comum entre Brasil e México, né? Carla... Olá, Chay, boa noite. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Imagina, seja muito bem-vinda. Eu imagino que toda a nossa audiência já saiba quem você é. Eu acho que dispensa algumas apresentações, mas só por uma formalidade eu vou apresentá-la. A Chay Suruí é indígena do povo Paita Suruí, estudante de Direito, coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, membro do Engajamundo, conselheira da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, conselheira do WWF Brasil, conselheira do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E, para além dessas descrições mais protocolares, entre aspas, eu quero dizer que a Chay foi uma voz extremamente potente na COP26, chamando a atenção do mundo para o Brasil, e representando, sem dúvida nenhuma, e eu posso falar em nome do nosso comitê, todos os nossos anseios políticos e éticos no âmbito internacional. Então, Chay, eu já começo fazendo um duplo agradecimento a você, que é o primeiro de ter participado, de ter aceito o convite, né? Eu acho que você tem uma trajetória familiar de luta social, então, obrigada. E também por ter nos representado de múltiplas formas, assim, eu acho que você é o que o Brasil tem você representa o que o Brasil tem de melhor no momento. Chay, fique super à vontade, o tempo que você quiser, a palavra é sua,
Ao final, a gente abre para as questões e aí a gente constrói um diálogo Brasil-México com o Benjamin também. Obrigada, Aline. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e parabenizar o evento, né, por estar trazendo questões tão importantes. Agradecer pelo convite, por encerrar, né, esse evento que traz tudo isso, né, que o mundo inteiro está falando, que é falar sobre a questão climática, falar sobre as mudanças climáticas. Como você disse, eu tive a oportunidade de fazer um discurso de abertura, né, na COP26, onde eu trouxe exatamente a importância da floresta, da Amazônia, dos povos indígenas, né, nessa luta que deveria ser uma luta de todos, deveria ser uma luta global, e de como somos nós, os povos indígenas, que vem fazendo esse trabalho, né, de preservação da floresta, tanto que os territórios indígenas, eles protegem mais que as unidades de conservação. No meu discurso, né, eu falei exatamente, eu trago algumas questões, né, eu falo sobre a visão dos povos indígenas, né, sobre esse mundo, sobre saber ouvir o que o planeta está dizendo. Então, eu falo sobre, né, como o meu pai me trouxe esse conhecimento, né, me ensinou, né, que a gente deve saber ouvir o que a floresta, o que as estrelas, o que o vento, o que os rios têm a nos dizer. E hoje, né, o nosso planeta está gritando, né, que a gente tem que mudar radicalmente, né, a postura com qual a gente trata ele, com qual a postura com que a gente vê o chamado progresso. Né? A verdade é que a gente ainda vive sobre esse sistema de exploração que explora os corpos indígenas, explora a nossa floresta, explora os nossos territórios. Eu digo que o colonizador ele veio e ele nunca foi embora, porque quando a invasão começou, a gente teve, né, a invasão das nossas terras, a gente foi assassinado, a gente teve as nossas espiritualidades tiradas da gente, e a gente teve a destruição do nosso território, e é isso que acontece até hoje, né? Essa é a verdade. Né? Até hoje a gente tem nossos territórios invadidos, nossos direitos respeitados, a nossa espiritualidade tirada de nós, e nossos parentes morrendo, né, nessa luta por proteger aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é nosso território, que é a nossa floresta, né, que a gente, os povos indígenas, eles entendem não que eles apenas vivem na floresta, mas nós somos a floresta, né, nós fazemos parte da floresta. E daí eu trago exatamente, né, a importância da gente realmente ter compromisso e mudar, né? Mudar a nossa postura diante de tudo que vem acontecendo. Né? A gente já está sofrendo com as consequências das mudanças climáticas. E quem vem mais sofrendo com isso são principalmente, né, as populações vulnerabilizadas, são os países mais pobres, que são os que menos poluem. Então, o que eu vi na COP foi exatamente, né, os países ricos, o norte global ainda decidindo sobre o futuro de todo mundo no planeta, ou seja, pouca coisa mudou. Né? A gente teve nessa COP a redução da participação da sociedade civil, né, os países mais pobres sequer conseguindo participar dessa conferência, e a gente estava decidindo sobre o futuro de todo mundo. Né? A gente estava falando sobre o que já está nos atingindo. E aí eu trago exatamente uma frase dos zapatistas que, né, diz, já resumindo, né, que a gente não pode ter soluções, né, falsas soluções ou soluções paliativas. A gente precisa realmente assumir uma postura radical, de mudanças globais mesmo, e de entender que se a gente continuar da forma que a gente está, a gente não vai conseguir
né, superar isso, mas a ferida será ainda mais profunda. E aí eu trago exatamente a importância de nós, povos indígenas, estarmos, né, não só nessa discussão, mas sendo parte efetiva dessa discussão, fazendo parte da mesa, né, de decisões, porque somos nós que estamos na linha de frente, né, dessa luta, porque se você pega qualquer mapa do Brasil, né, você entra em qualquer mapa satelital, você vai ver que existe floresta em pé, ainda onde há a presença dos povos indígenas. Então, a própria ONU já declarou que nós somos os melhores guardiões, né, da floresta, e já entendeu a importância dos povos indígenas nessa luta. Então, que o Brasil também entenda, né, que todo mundo entenda que a luta dos povos indígenas não é uma luta só nossa, mas é uma luta que a gente vem travando, né, pela vida de todos. A Amazônia ela é a maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade do mundo, e ela é essencial no equilíbrio climático, né? Ela que faz, a gente pode chamar de ar-condicionado do mundo, né? Ela que leva, por exemplo, também água para os outros locais. Então, assim, sem a Amazônia a gente não tem chuva. E todo mundo vai ser afetado se a Amazônia for destruída. Mas, né, apesar, por exemplo, do Brasil ter prometido, né, que vai acabar com o desmatamento até 2030 lá na COP, o que a gente vê aqui no Brasil é exatamente um ataque, né, aos nossos direitos. A gente tem marco temporal, né, que é uma tese claramente inconstitucional, que quer acabar com as terras indígenas. A gente tem um ataque pelo próprio legislativo, através da PL 490, que também é um projeto que quer acabar com as terras indígenas. A gente tem o desmanche dos órgãos ambientais, a gente tem o desmanche da nossa própria legislação ambiental, né, a exemplo do licenciamento ambiental, que está para ser votado no Senado. Então, o Brasil diz uma coisa lá fora, e quando a gente chega aqui, é uma postura totalmente diferente. E em meu discurso, eu trouxe exatamente também, né, o que estava sendo conversado aqui, a importância da gente defender os ativistas ambientais, os ativistas indígenas que vêm lutando contra isso. Eu citei o meu amigo de infância, o Ariel Uauau, que foi assassinado porque era um guardião do seu território e que até hoje, mais de um ano, a gente ainda não tem respostas nem por parte da polícia, nem por parte do poder público, nem de ninguém sobre o que aconteceu com o Ari, apesar da gente saber, né, o que de fato aconteceu com ele. Então, né, isso é a realidade, né, dos ativistas, de quem luta pelos direitos humanos no Brasil. O Brasil é um dos países mais perigosos, né, para os ativistas se viverem. A gente vem realmente passando e travando uma guerra aqui, uma guerra com as nossas vidas, né? O Brasil, ele está atentando contra os direitos humanos, né? O que vem acontecendo na terra indígena Yanomami, de crianças, né, sofrendo com desnutrição, de uma população envenenada, é um atentado aos direitos humanos. E eu não entendo como as pessoas conseguem ver, né, o que está acontecendo e ainda, sim, não se revoltarem e não fazerem nada a respeito disso, né? A gente está falando de crianças e de uma comunidade inteira, né, sendo envenenada pelo garimpo. E a gente vê, né, esse avanço contra o meio ambiente, né, em todas as partes do Brasil. Aqui, né, no Rio Madeira, a gente tinha mais de 600 balsas de garimpo que está matando o nosso rio e que vai envenenar, inclusive, a população dessa cidade, a população de Porto Velho, né? Não pensem que é só os ribeirinhos, os povos indígenas que vão sofrer com isso. Eles serão os primeiros atingidos, mas todos vamos sofrer, né? Todo mundo, inclusive as pessoas que estão na cidade, vão sofrer, né, com o que o mercúrio faz. O mercúrio vai envenenar a todos nós se a gente, né, continuar permitindo que o garimpo destrua e mate os nossos rios. Então, né, é preciso o Brasil, né, que não tinha assinado, por exemplo, o Tratado de Escazos, que vai falar sobre, que é um tratado da América Latina, que vai falar sobre a proteção, né, dos ativistas, que vai falar sobre transparência, que vai falar de participação popular,
né? Ao contrário disso, o Brasil agora ele tenta criminalizar e perseguir as ONGs e os ativistas ambientais, né? Então, o Brasil precisa entender que se a gente quer realmente contornar essa crise, a gente precisa, né, apoiar a luta dos povos indígenas, a gente precisa demarcar a terra indígena e a gente precisa fazer no sentido contrário do que a gente vem fazendo agora. E é importante falar, né, as eleições estão chegando, que a gente nunca vai ter soluções diferentes enquanto a gente tiver as mesmas pessoas decidindo. Né? Então, a ABIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, vai lançar candidaturas de indígenas nessas próximas eleições. Né? Então, que não só os povos indígenas, mas as pessoas que também não são indígenas entendam a importância, né, da gente ter pessoas indígenas, né, no nosso legislativo também, no nosso executivo, porque senão a gente nunca vai mudar essa cabeça de destruição. Então, votem, né, em mulheres indígenas, votem em pessoas indígenas, para que a gente possa trazer novas soluções, né, soluções que olhem para a natureza e vejam vida, né, soluções dos povos indígenas que vivem milenarmente em harmonia com a natureza e que entenderam, né, que a floresta ela vale muito mais em pé, e eu digo isso economicamente falando, do que derrubada. Obrigada. Obrigada, Chay. Nossa, tem tantos comentários, mas Carla, quer subir o Benjamin? Eu falo subir, mas colocar o Benjamin, porque aí a gente inicia um diálogo os três. Chay, deixa eu só fazer alguns comentários, né? O primeiro, que eu acho, a gente já tem perguntas no chat, mas antes disso, eu acho a sua fala é muito poderosa, né? E eu acho que você consegue destacar com muita clareza a ideia de que não é, nas suas palavras, não é uma luta só nossa. Eu acho que esse é quase que uma frase que precisa ecoar nos corações de todas as pessoas, né? Nos corações e nas mentes, que é a ideia de que o planeta é um só. Então, não adianta eu achar que o problema é do outro, ou está longe de mim, porque essas coisas acabam afetando a todos nós como irmãos que dividem um único planeta, né? E eu acho que a gente vive no Brasil um momento muito terrível politicamente, no sentido de que o Estado ele é um instrumento de desmonte até das práticas de direitos humanos em nosso território. E eu acho que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ver isso de forma tão avassaladora. Sempre foi uma história de luta, mas eu imagino que de forma sistemática, de todos os dias, muitos ataques a gente não imaginava ver em tão curto tempo. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você não comentou muito, mas que eu achei interessante, a ideia de quando você diz votem em mulheres indígenas. E aí é uma pergunta que eu vou fazer também para o Benjamin. A questão do gênero, em especial das mulheres, faz diferença em projetos comunitários e desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas? Isso tem algum peso diferenciado quando a gente pensa em gestão comunitária, gestão pública? Na opinião de vocês, pelo que vocês veem na experiência, né? O que vocês acham? Fiquem à vontade. Chay, quer começar? Olha, né, coisas que eu acabei não comentando e vou comentar agora, né? Falar de mudanças climáticas, né, vai muito mais além do que falar, por exemplo, só de florestas, né? A gente vai além. Né? Falar de mudanças climáticas é falar de desigualdade social, porque quem vem mais sofrendo, né, com as consequências das mudanças climáticas são quem? As populações mais vulnerabilizadas, né? Esse povo tem cor, tem endereço, né? A gente sabe onde estão. Então, também falar de mudança climática é falar de desigualdade social, é falar, né,
de igualdade de gênero, porque são sim as mulheres indígenas e mulheres pretas que vêm mais sofrendo com as consequências das mudanças climáticas, né? É falar também, por exemplo, de uma pauta anticapitalista, porque, como eu falei, o sistema que a gente vive hoje ainda é um sistema que engole a gente todo dia, é um sistema de exploração que explora os nossos corpos e explora a nossa floresta, né? E a gente nunca vai mudar, né, as coisas como elas estão quando a gente não mudar esse sistema, né? É também uma pauta antirracista, porque quem vem mais sofrendo com isso também, né? Os povos indígenas e o povo preto. Então, vai muito mais além. E como eu falei, é falar também sobre mulheres. Eu acredito, não só porque sou mulher, mas que a cura dessa terra ela vem também pelas mãos femininas. Nessa COP, a gente teve a maior delegação dos povos indígenas da história das COPs, com mais de 40 líderes indígenas participando. E, em sua maioria, eram mulheres, né? Hoje, as mulheres elas são líderes nos movimentos sociais, né? A gente tem grandes líderes, mulheres indígenas, a gente tem grandes representações, né, de mulheres. E aí, é importante votar em mulheres indígenas? Muito importante. Porque a gente tem uma Joênia Wapichana e a gente está vendo a diferença que ela faz. Imagina se a gente tivesse mais mulheres indígenas no Congresso, né? E é o que eu falei, a gente só muda as coisas quando a gente tiver outras pessoas decidindo. Enquanto a gente tiver as mesmas pessoas decidindo, a gente não vai conseguir mudar isso. E, enfim, essa terra aqui é mãe, né? Quem conhece melhor uma mulher do que outra mulher. Sí. Bueno, sí, el tema de las mujeres es un tema fundamental. El tema en México es un tema que se está poco a poco visibilizando. En realidad es un tema que se tiene que ir trabajando e ir generando mayor presencia de las mujeres en las tomas de decisiones. Eh, pero yo aquí quisiera señalar que hay una gran capacidad de las mujeres para poder tomar decisiones y poder tener defensas de los ecosistemas. Hay una comunidad en México, en Michoacán, muy importante, que es Cherán, que durante mucho tiempo tuvo el problema de la tala ilegal del bosque. Había un ambiente de miedo, había un ambiente de migración, pero fueron las mujeres las que defendieron el bosque, el que un día decidieron enfrentar a los contrabandistas de madera y les pusieron un alto. Y eso marcó una historia en ese pueblo de Cherán muy importante, y el empoderamiento de las mujeres en defensa de los bosques. Y esto ha sido un detonante a nivel nacional para que cada vez más las mujeres empiecen a tomar un papel preponderante. Pero es un tema que todavía falta mucho por trabajar en México. La idea de que el tema de la participación de las mujeres en los procesos de gestión de los ecosistemas están presentes, pero falta muchísima visibilización. Muito obrigada aos dois. Eu vou reproduzir uma pergunta do Claudimar Ribeiro, que fez a segunda pergunta excelente dele. Ele diz o seguinte: boa noite. O que você consideraria como a mudança política, econômica, e assim por diante, mais urgente atualmente, tendo em mente a crise climática global e suas consequências para a vida humana no planeta? Aí passo a palavra para vocês. Si me permiten. Bien, es muy buena la pregunta, es muy buena, porque ciertamente tenemos presiones económicas, tenemos presiones culturales, tenemos presiones de clima, pero todo puede tener digamos, una integración. Si vemos la problemática, insistiría yo, de manera integral.
de manera sistémica, diríamos nosotros. Es decir, que la problemática económica y la problemática cultural y la problemática de cambio climático son todos elementos de una gran crisis de civilización. Eso, el tema es un agotamiento de un modelo económico que empieza a demostrar ya un cansancio en muchísimos rostros y muchos elementos de la sociedad contemporánea, y no podríamos hablar de cuál es un peso mayor y un peso menor. Yo creo que todo está como integrado en un gran proceso de agotamiento de un modelo de desarrollo, y que nos está tocando vivir esa transición entre algo que está agotando, que está destruyendo, pero al mismo tiempo estamos viviendo momentos de gestión de esperanzas para el futuro. Yo quisiera hablar en ese sentido, que vivimos un momento, como diría el poeta Helderling, ante la mayor oscuridad de la noche es cuando nace la luz del alba. Entonces, ahí cuando hay mayor peligro, ahí cuando hay mayor oscuridad, es cuando comienza a surgir las luces de esperanza. Entonces, creo que nos está tocando vivir ese momento donde las crisis económicas se cruzan con las crisis climáticas. Si de alguna manera lo podemos ver, la crisis climática es un efecto de un modelo de desarrollo que está agotado. Y bueno, tendremos que ver para esto los datos de la transición energética en la que estamos viviendo ahora. Pero bueno, yo así vería la pregunta. Acho que o Benjamin falou muito bem, é exatamente isso para a gente. E aí eu acho que eu acrescentaria, né, que precisamos fazer realmente mudanças radicais, né, entender que precisamos fazer mudanças radicais e globais, né? Não adianta fazer greenwashing ou não, né? O que foi que a gente está vendo primeiro, capitalismo verde não existe, né? Não existe. Então a gente tem que fazer uma mudança de sistema, fazer e urgentemente. A gente tem que fazer agora essas mudanças de como a gente vê, né, esse sistema de exploração, de como a gente vê a economia, de como essa política, o que a gente vê passando no Brasil é uma política genocida em relação aos povos indígenas. Essa é a verdade. Então, assim, falando a nível de Brasil, se a gente quer mudar, a gente tem que primeiro fazer o contrário do que a gente está fazendo, né? A gente tem que demarcar a terra indígena, a gente tem que partir para uma política que não seja essa que é uma política antiambiental, anti-povos indígenas, né? A gente tem que fazer uma política que respeite o meio ambiente, que respeite os povos originários. Perfeito. Mais algumas perguntas só. Dá vontade de ficar conversando com vocês há um tempão, assim, porque é absolutamente encantador vê-los e vê-los juntos. Benjamin, a Jaqueline pergunta sobre a questão da diversidade cultural linguística para a concepção de patrimônio biocultural no México, né? Como é que o tema é trabalhado. Chay, a Luana Campos, nossa parceira aqui no comitê, ela pergunta o que dizer sobre a Lei Geral do Licenciamento, e aí a PL 3729 de 2004, qual a sua opinião, né, em relação a ela? Fiquem à vontade. Bueno, sí, el tema de la diversidad cultural y lingüística es un tema apasionante. Es un tema que para mí es el tema que
núcleo que genera sentido a la vida, entendiendo el lenguaje, entendiendo las formas de comunicación de los pueblos. Es como entendemos que existen muchas formas de entender la realidad y todas son respetables, todas son importantes, pero es a través de la lengua y otras formas de conocimiento y de comunicación como debemos de ir estableciendo el diálogo, un diálogo de saberes, como diría nuestro maestro Enrique Leff, para poder construir y seguir construyendo un desarrollo alternativo al que tenemos ahora. Un desarrollo, creo que aún inédito. Pero esto tiene que ser construido, o así lo creemos nosotros, de la mano de el diálogo intercultural, del diálogo entre las culturas. Y en ese sentido, el análisis del lenguaje, el análisis, digamos, de la producción de sentidos, es un tema vital en el núcleo, en el corazón de estos que estamos, no verlo como algo frío, no verlo como algo, digamos, que se puede desmembrar, que se puede separar, sino que precisamente es comprendiendo el lenguaje como podemos ir entendiendo esta maravilla que es la vida en la tierra, la vida que nos compartimos todos nosotros. De hecho, hay algo muy importante. A mí me gusta mucho hablar, porque así la organización a la que yo pertenezco acá en México, la organización social se llama el Parlamento de la Naturaleza. ¿Y por qué es el Parlamento de la Naturaleza? Porque somos la parte de la naturaleza que nos ha tocado ser la que habla. Es la parte de la naturaleza que piensa, que siente, pero es esa parte, nosotros somos parte de todo. Pero a nosotros nos ha tocado ser la parte que parla, que plantea, que siente y que razona. Y eso nos lleva pues a una responsabilidad tremenda con todos los miembros de la creación en este mundo. Entonces, bueno, por eso el tema del lenguaje es fascinante. Gracias. Então, sobre o licenciamento ambiental, né, sobre o PL, ele simplifica o licenciamento ambiental, né, ele é também um ataque aos povos indígenas, pois ele deixa de considerar a 8169, né, que é o consentimento livre, prévio e informado, né, que deveria ser feito, né, às nossas populações, e permite esses grandes empreendimentos. Inclusive, o texto que foi aprovado na Câmara, ele deixa de ser obrigatório a análise dos impactos diretos e indiretos, né, desses empreendimentos nas unidades de conservação, ou seja, é realmente facilitar, né, a destruição da floresta. Excelente. Chay, uma última pergunta, para fazer uma conexão com a primeira parte da fala do Benjamin. O Benjamin apresentou os processos de fortalecimento da ideia de patrimônio biocultural no México, e ele destacou a importância dos processos serem sempre de baixo para cima e não ao contrário, né, o que a gente vê no Brasil, por exemplo, mas também a importância das grandes cooperações. Eu vou usar essa palavra, mas eu não sei se teria outra melhor. O Benjamin, qualquer coisa, pode me corrigir, que é a ideia de que é preciso estabelecer diálogos e consensos para que, de certa forma, a gente amplie a luta. E aí, nesse caso, Chay, uma curiosidade seria, na sua concepção, quais são as alianças, entre aspas, que você vê como fundamentais para promover mudanças estruturais quando a gente pensa em políticas públicas no Brasil? Então, você tem em mente algumas instituições, órgãos, quer dizer, da onde poderia vir, ou da onde já vem essa força impulsionadora que pode gerar uma mudança, porque precisa uma força, né? Como que você analisa isso?
Então, eu acho que para a gente, né, não escutei a fala do Benjamin, infelizmente perdi, mas vou ver depois aí no YouTube. Mas para a gente passar por esses processos de mudanças, a gente precisa, né, que essas populações sejam ouvidas, né? Nada para nós sem nós, né? Então as políticas públicas elas não podem ser feitas, né, daqueles que não conhecem a nossa realidade. E é muito disso que é feito. Elas vêm exatamente de cima para baixo, né, sem que a gente seja perguntado, sem que a gente seja questionado, sem que a gente diga aquilo que a gente entende como o melhor para nós, para a nossa comunidade. Né? Então, eu acho que a gente nunca vai construir políticas públicas de qualidade, né, sem a gente perguntar àqueles que vão recebê-las, né? Sem que a gente tenha, de fato, a participação da comunidade, sem que a gente tenha, de fato, a participação dos povos originários. E aí, né, a gente precisa estar ocupando todos esses espaços, né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente não fala só de eleição, de ser votado, de virar deputado, né? Mas, por exemplo, aqui, né, no sistema do Brasil, a gente tem os nossos conselhos, tem conselho municipal, tem conselho estadual, né? Onde estão os povos indígenas dentro desses conselhos? Eu faço parte do conselho da criança e do adolescente, mas e os outros conselhos? Que eu sei que não tem indígenas participando deles, né? Isso também é construção de políticas públicas. E aí porque às vezes a gente esquece o poder que o povo tem, né? O poder de cobrar, o poder por exemplo, quando tem como é o nome daquele negócio? Uma assembleia, né? Não é assembleia, não. É assembleia que faz... esqueci o nome da coisa, gente. Enfim, quando eles vão fazer, né, por exemplo, tem o plano diretor da cidade, a gente tem que ter, né, uma assembleia, não vou lembrar do nome da coisa, mas a gente tem que ter uma consulta, né? Uma audiência pública, audiência, né? Obrigada, Aline. A gente tem as audiências públicas. Como que vem funcionando as audiências públicas hoje? Elas realmente têm a participação da população? Né? A população realmente sabe como que essas audiências funcionam? Sabe que elas existem? Né? E quando acontecem, né? Quem é chamado para isso? Né? Quem é convidado? A população ela tem realmente a oportunidade de estar participando? Ou eles colocam no horário onde o povo está trabalhando, né? E as pessoas precisam se sustentar, precisam comer, né? Ou seja, viabilizar realmente a participação, né, da população, não só dos povos indígenas, mas da população em geral. Chay, muito obrigada pelas suas respostas. Eu queria agradecê-los imensamente. Eu acho que a fala de vocês ela é inspiradora e, ao mesmo tempo, mostra o quanto a gente tem a caminhar, né? Eu acho que, assim, eu sinto muito em dizer que, no caso do Brasil, parece a gente está numa luta caminhando para trás quando a gente pensa políticas públicas, mas a resistência se mantém. Eu acho que no caso do Benjamin, ele traz algumas conquistas já, que não são todas doces, como o Benjamin destaca, a violência é um processo de luta e resistência, mas ao mesmo tempo é um vislumbre, né, do que é possível. Então eu gostaria de agradecer imensamente, porque eu acho que vocês encerram as falas, né, do comitê, mostrando o quanto nós temos a trilhar, e vale a luta, e vale as parcerias, e vale a fala, e vale a representação. A gente está lutando para promover mudanças mais do que urgentes, né? Nós estamos na beira do precipício há muito tempo, namorando esse precipício. Agora a gente precisa agir de forma inegável, né? Eu queria chamar também, para a gente finalizar, a Luana e o Luciano. E aí a gente pode...
E aí, Luana, Luciano, fiquem à vontade para, se vocês quiserem falar um pouco com a Chay e o Benjamin, e aí depois a gente passa para os agradecimentos institucionais. Que, inclusive, Chay, a Luana já me avisou que a gente não pode deixar de esquecer de agradecer sua mãe, Dona Dinha, que fez todos os contatos, permitiu que você estivesse aqui, então, nossos agradecimentos especiais a ela. Isso, Essas obrigada, Aline. poderosas, Exato. né? Quando ela falou das mulheres, eu falei, não, tem que citar a dona Neidinha, que esteve aturando a gente da organização aí o tempo todo, fazendo esse intercâmbio. Eu só tenho muito a agradecer, Aline. As falas da Chay, do Benjamin, é sempre... quando o Benjamin está falando, às vezes eu me vejo assim, eu estou quase entrando no computador para tentando assimilar, sabe, toda a informação que ele traz, meio por osmose, assim, que é uma delícia de ouvir falar. Chay, você é um exemplo para o Brasil, então não tem muito o que falar, inspiração para muitos jovens, e espero que a gente possa somar forças com a luta indígena, que é uma luta só, né? A gente tem que passar a entender que essas relações não são fragmentadas. A questão das mudanças climáticas, ela impacta todos, indígena, não indígena, negro, pobre. Os ricos pensam que não vão ser impactados, mas vão também. Não tem quem não vá ser impactado por isso. Eu acho que a gente pode somar forças entre os países, entre as raças, entre as etnias, entre as classes, e só assim a gente vai, de fato, porque nós somos mais. Falta a gente descobrir isso, né? Falta a gente entender isso. Muito obrigada mesmo pela participação, Benjamin, meu querido Chay. Prazer em conhecê-la e muito obrigada por tudo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de tê-los ouvido, Chay, Benjamin. Foi um grande aprendizado e parabéns pelas palestras. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Aí, acho que a Carla agora retira é feio, né? A Carla deixa só o comitê para a gente só fazer a parte institucional de encerramento, agradecimentos, a lista enorme a agradecer. Mas antes eu queria agradecer ao Benjamin e a Chay por serem inspirações. Assim. Eu acho que é isso. Eu olho para vocês e me sinto muito honrada de ter podido ouvi-los, e ouvi-los mesmo que não tenha sido presencialmente, mas simultaneamente já está ótimo poder dialogar. Obrigada, Chay, obrigada, Benjamin. Obrigada, gente. É emocionante, né? Que lindo, Lene. Encerramos assim, acho que com chave de ouro. Sim. Eu tinha preparado um textinho para encerramento, mas eu não vou lê-lo, assim, porque eu acho que foi tudo tão... Para mim, em especial, foi tudo tão intenso que eu acho que merece simplesmente ser comentado de forma mais livre, né? A gente começou a abertura do evento dizendo que o evento era um sonho, e eu posso dizer que a gente encerra o evento agora afirmando e sentindo com muita clareza de que é um sonho pleno, realizado, e que abriu espaços para muitos outros. Né? Eu acho que o que nós conquistamos, e vale dizer que foi uma conquista, o vislumbrar de quantas forças nós temos em todo o território brasileiro, mas não só aqui, né? Nós dialogamos com a Argentina, Chile, Portugal, Espanha, México, e como existe uma consonância muito pulsante, muito evidente de que é preciso agir. Então, a gente tem tantas esferas locais, a esfera nacional, a esfera internacional, e isso nos dá motivação para continuar. Né? E aí pensar as nossas publicações, grupos de estudo, alianças com os fóruns, com os comitês, trazer lideranças indígenas para dentro do ICOMOS, eu acho que isso é uma coisa mais do que urgente, lição aprendida, né? Eu acho que essas pessoas, assim, nós precisamos ter representatividade, diversidade, pluralidade, porque é só isso que vai nos permitir, nos dar instrumentos para ter
enfrentamentos das mudanças climáticas, criação de estratégias de adaptação, resiliência, mitigação e todos os outros termos que nós entendemos como urgentes. Então, eu gostaria de agradecer institucionalmente, depois você tem uma lista aqui para ler, mas vocês podem completar, a Arlete, que foi a viabilizadora de toda a parte técnica, e ela sabe de tudo, né? Plataforma, arte gráfica e assim por diante. A Carla, que esteve 3 dias conosco, 24 horas por dia, sentada nesta cadeira e super rapidinho em todas as mesas. A Carla, ela conseguiu fazer algo que é quase divino. Ela teve ontem em 3 lugares ao mesmo tempo, né? 3 vezes ao mesmo tempo, com tranquilidade. Agradecer a vocês, Luana, que eu posso chamar de Lu, Luciano, que eu posso chamar de Lu também. Acho que a gente tem muitos projetos legais para fazer e continuar. Gostaria de agradecer a todo o ICOMOS Brasil. Eu acho que a gente teve um apoio, o Flávio Caissaladi, o Marco Olender, o Leonardo Castriota, que foi quem permitiu, quem viabilizou a criação do comitê, junto ao Silvio Zanchetti, que é o grande mestre pioneiro. Gostaria de agradecer também ao LAP, a Universidade Estadual de Goiás, o Campo Quirinópolis, que, assim, a galera está aqui presente, né? Eu vi ali na lista quase Meus todos anjinhos. os alunos. Muito prazer a todos. A Fundação Indique, o Acampadoc, que fez uma abertura super sensível, a SAB Centro-Oeste, que é um local político muito atuante, que precisa está abrindo espaços para as mudanças climáticas e o patrimônio, o Fórum Patrimônio Sustentável, o Fórum de Entidades em Defesa ao Patrimônio Cultural Brasileiro, que fez uma fala linda hoje de manhã e uma leitura de uma carta absolutamente necessária, quem não viu vale a pena ver, e a revista Arte, Arque e Outras Arqueologias. Eu esqueci alguém? Lulu? Não, penso que dos parceiros estiveram todos ali, só falando que o Fórum de Patrimônio Sustentável teve representante a Michele de Portugal, é um fórum novo que está somando forças entre os países da América Latina e os países de língua portuguesa, Sul-Sul. Então, está vindo, é uma organização que está vindo com muita força para somar, e agradecer bastante a eles, que o Mauro, que encabeçou, que está à frente, que esteve na nossa abertura, que é o apoio deles, o apoio do ICOMOS Argentina também, que esteve nos apoiando com a participação na abertura, que foi muito, muito bonito. A gente demonstra o quanto, quando a gente quer, a gente consegue somar força, o quanto o tema é relevante, como o Luciano falou, parece que tem uma convergência, né? As pessoas falando a mesma língua, mas a gente precisa desses momentos para se encontrar, para saber disso, para trocar, e ok, nós estamos aqui, então podemos avançar um pouco mais no debate, avançar um pouco mais em chamar a atenção para a importância do tema. Porque outro dia, eu não me lembro quem disse, que quando se fala mudanças climáticas, é quase como se falasse um palavrão, né? Alguma coisa que não se pode falar à mesa, né? Ops, desculpa, mudança climática. Nós estamos nessa situação. E a gente nota que ainda há um pouco de lá vem esses radicais, mas é uma questão. É como o Átila Lamarino fala, não tem como brigar com a ciência, os dados estão aí. A gente vai esperar para ver como sapos em água fria, ou vamos começar a ver o que pode fazer, o que ainda podemos fazer. Luciano, quer comentar alguma coisa? Lembrou de alguém? Quero a gente agradecer. Eu gostaria de agradecer os representantes indígenas que estiveram conosco na parte da tarde. De novo, agradecer a eles por tudo aquilo que eles trouxeram, por tudo aquilo que eles problematizaram, por tudo aquilo que eles ensinaram e, sobretudo, assim, por colocados dentro de uma situação que nós realmente temos muito que aprender com eles e
E essa preocupação não é uma preocupação só dos povos indígenas, é uma preocupação que deve ser de toda a humanidade. E por isso que esse evento, né, esses debates que nós trouxemos, eles são muito importantes. E aí agradecer, né, a Tipuici, Manuque, o Eliel Benites, Guarani Kaiowá, o Angelson Tenharim e o Paulo Tupiniquim. Não, excelente. Eu acho que, então, nós encerramos oficialmente o evento e, se tudo der certo, ano que vem mais um, né? Mais um, 2022. 2022. Agradeço ao público que nos acompanhou. Indiquem para os colegas, acho que venham para o Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônio, estamos de portas abertas, a ideia é conversar e construir, né? Acho que é isso. Boa noite a todos.